falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz.
Amém. Louvado seja o Senhor. Que coisa boa, né? A gente começar o dia com Deus, né? Começar o dia falando com o Senhor. Louvar a Deus faz bem à alma, como diz a música, né? Orar a Deus faz bem à alma. Eu vou pedir a Andréia, tá bom, Andréia? Para você poder abrir aí o seu áudio e fazer a oração inicial, tá bom? Tá bom. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo Nazareno, muito obrigada por mais esse dia, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, sara cada um, ó Deus, neste dia, ó Deus, dá vida, sopro da vida em cada vidinha que precisa de Ti, ó Deus. Senhor, eu te peço ainda pelas famílias, ó Deus, aquelas famílias que estão afastadas de Ti, aquelas famílias que, nesse período que convivem mais juntos, estão se afastando um do outro, ó Deus. Abençoa cada família, une cada família, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Andréia, muito obrigado pela oração, muito sensível, né? A gente realmente tem vivido aí muito sofrimento, muitas perdas, né? De vidas, de amigos, e isso é muito preocupante. Eu ontem estava conversando com a minha esposa em função de alguns textos que eu estava lendo do Espírito de Profecia, né? Que eu não sei se a gente deveria orar para Deus acabar com a pandemia, né? Não sei se essa pandemia existe, porque existe também algum projeto, alguma coisa por trás disso. E eu até, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Mas nós deveríamos orar pela conversão das pessoas. Nós devíamos orar para que elas enxergassem essa pandemia como uma oportunidade para elas se voltarem para Deus, porque as pessoas estão muito afastadas de Deus. Vamos então, eu vou trazer essa semana ainda, se Deus quiser, alguma coisa nesse sentido, quem sabe talvez amanhã, né? Vamos falar hoje sobre o ensino bíblico no movimento adventista do sétimo dia. As lições da escola sabatina, elas começaram por uma tentativa de Tiago White de orientar as crianças, escrever uma lição para que as crianças pudessem ter também orientações bíblicas. Isso aconteceu no ano de 1852. Ele começou a escrever lições para as crianças estudarem na escola sabatina. E a partir daí começou-se a desenvolver, então, esse método também para os adultos. E aí eles já tinham um paradigma, né, que eles antes guardavam domingo, já existiam as escolas dominicais e tal, né, então já tinham um paradigma para isso, né. Com relação aos estudos bíblicos, como eu falei para vocês ontem, foi S.N. Haskell que foi pregar numa campal e começou a chover torrencialmente. Naquela época não havia microfone, como nós falamos ontem, né? E ele pegou os textos que ele ia apresentar, escreveu em pequenas folhas de papel e entregou para que as pessoas, então, ali em pequenos grupos, elas estudassem aqueles assuntos, né? E quem estava presente ali, a irmã White estava presente no local, mas não naquela tenda. Ela estava presente na campal. Quem estava presente era o seu filho, William White. E o William contou para a mãe o que havia acontecido, e ela disse que aquela forma de estudos estava em consonância, de acordo com aquilo que o Senhor havia lhe mostrado. Era de acordo com a vontade de Deus. Em maio de 1884, a Associação Geral, interessada em promover o ensino doutrinário das Escrituras, propôs a publicação de um estudo bíblico mensal. Naquela época, os estudos bíblicos eram bem grandes, né? Então, o primeiro estudo bíblico sobre o santuário tinha 163 perguntas. Hoje, quando a gente vai estudar a Bíblia, normalmente a gente utiliza aí 10, 12, às vezes, quando muito, 20 perguntas, né? Hoje em dia, 20 perguntas é considerado até já bem alta, né? Normalmente um pouco menos do que isso, aí no máximo 15, em torno de 10, por aí, né? Para cada lição. Então, só do santuário tinha 163 perguntas. No Brasil, os estudos bíblicos começaram a partir de 1920 e era a tradução de estudos bíblicos que haviam sido preparados lá nos Estados Unidos.
Mas antes disso, as pessoas, elas estudavam a Bíblia, elas estudavam a respeito do Adventismo através da leitura da Bíblia e também do livro Der Großkampf, é o grande conflito em alemão, né, o que tinha aqui no Brasil. Então, aí o pessoal de língua alemã, lá no Sul, lia esse livro, então estudava aí com as pessoas, né? Se vocês quiserem saber mais a respeito da história de estudos bíblicos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, vocês leiam esse livro aqui. Ó. Vocês podem comprar pela Unas Press, tá? Que é a nossa imprensa universitária adventista. Né? Essa tese foi escrita pelo pastor doutor Paulo Silas, meu grande amigo Paulo Silas. E na época que eu estava fazendo estágio na igreja, ele era pastor, e eu fui pastor de uma das igrejas dele, né? Subpastor, né? De uma das igrejas dele. Grande amigo Paulo Silas. Vamos lá. Nós devemos aperfeiçoar uma maneira de interagir com as pessoas de maneira intencional e fazer com que elas entrem em contato com as verdades bíblicas e as verdades do advento. Então, tudo que a gente vai fazer para as pessoas, seja na interação com o vizinho, com um colega de trabalho, com pessoas com quem a gente tem algum tipo de interação, nós devemos procurar fazer de maneira intencional para que essas pessoas venham conhecer a verdade do Evangelho e elas possam alcançar aquilo que é o objetivo de Deus, que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo e sejam salvas por Ele, né? Então, quando nós vamos trabalhar com as pessoas, nós temos 3 perguntas ou 3 cuidados que nós devemos tomar. É o que dizer, como dizer e quando dizer. O que dizer, nós normalmente, quando nós vamos estudar com as pessoas, o que dizer normalmente a gente começa pela palavra de Deus, né? A gente começa a mostrar às pessoas o que é a Bíblia, como é que a Bíblia, como é que ela foi desenvolvida, criar uma certa confiabilidade nas pessoas. Com relação a quando dizer, por exemplo, assuntos que são mais complexos, que são mais polêmicos, normalmente a gente deixa para o final. As pessoas elas precisam ir aprendendo primeiro a dar credibilidade à Bíblia e a dar credibilidade àquilo que é muito comum, que elas conhecem já de outras igrejas, de outras doutrinas, para depois, então, irem avançando, não é? Para poder conhecer assuntos que sejam mais profundos. Em João 16, versículo 12, o Senhor Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não estáis, não podeis suportar. Ou seja, eles não estavam preparados naquele momento para poder receber todas as mensagens que o Senhor Jesus Cristo tinha a abordar para eles. Então, tinha que se esperar um pouquinho mais, né? Mark Phelan, que escreveu um livro Como Levar as Pessoas à Decisão por Cristo, eu tenho ele tanto em inglês quanto em português, eu acho que vocês deveriam, né? Todo mundo deveria procurar materiais que sejam importantes. Mark Phelan escreveu o livro Estudando Juntos, mas nós temos aí o antigo Segue-me, é possível você encontrar, talvez, na estante virtual, né? Nós temos alguns livros importantes mostrando como dar estudos bíblicos. O próprio livro Estudos Bíblicos, que foi recentemente reeditado, é importante, né? Então, segundo Mark Phelan, se as pessoas não aceitarem o instrutor, elas não aceitarão a mensagem. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ser simpático com as pessoas, nós temos que ser amigos das pessoas, para que essas pessoas possam receber a mensagem. Se elas tiverem antipatia de nós, elas terão antipatia da mensagem também. A irmã White diz assim: concordai com o povo em todos os pontos que podeis coerentemente assim fazer. Vejam eles que amais sua alma e quereis tanto quanto possível estar em harmonia com eles. Então, vejam, irmãos, a gente nunca deveria entrar em polêmicas com as pessoas logo no primeiro estudo, no primeiro contato. Se a pessoa falar uma coisa estapafúrdia, a gente não concorda, a gente fica calado. Porque com o tempo nós vamos ter a oportunidade de mostrar para aquela pessoa a verdade a respeito do que a Bíblia diz sobre a questão. Então, quando a pessoa disser alguma coisa que a gente possa concordar, a gente concorda. No início, quando a gente não puder concordar, é melhor a gente ficar calado, né? Então, ora, se em todos os vossos esforços se revelar o amor de Cristo, serei capaz de semear a semente da verdade em seus corações. Fazendo assim, Deus regará a semente lançada e a verdade germinará
e trará fruto para a sua glória. Evangelismo, página 141. Então, tudo tem que ser feito de maneira muito programática, não é? Nós temos que levar em consideração que as verdades que nós adventistas ensinamos, elas foram esquecidas pela maioria das denominações. Você tem resquícios de doutrinas bíblicas aqui e ali. Por exemplo, lava-pés. Desculpa. Lava-pés. Você tem pouquíssimas igrejas que praticam lava-pés, bem poucas igrejas. E nós, adventistas, praticamos o lava-pés sistematicamente. Toda vez que tem Santa Ceia, fazemos lava-pés. Uma outra doutrina, a observância do sábado. São pouquíssimas igrejas que observam o sábado, bem poucas mesmo. A crença na imortalidade condicional. Né? Nós, adventistas, nós somos condicionalistas. A maioria das igrejas é imortalista. Então, a gente não deve jamais começar por essas doutrinas, porque elas são muito diferentes daquilo que eles estão acostumados a crer. Então, a gente vai devagarzinho, né? A irmã White diz assim, de início, não apresenteis às pessoas os aspectos de nossa fé que despertem mais objeções, para que não fecheis os ouvidos das pessoas, para quem estas coisas chegam como uma revelação. Sejam-lhes apresentadas porções adaptadas à sua compreensão e apreciação. Embora lhes pareça estranho e alarmante, muitos reconhecerão com júbilo a nova luz projetada sobre a palavra de Deus. Ao passo que, se a verdade fosse apresentada em tão grande medida que não pudessem recebê-la, alguns se afastariam para nunca mais voltar. Mais do que isso, deturpariam a verdade. Evangelismo, página 201. E isso é uma realidade. Né? Quando nós apresentamos uma mensagem que a pessoa não está pronta para poder absorver, ela se afasta de nós, ela se afasta da verdade e ela pode ser uma alma perdida para sempre. Então, nós temos que ter muito cuidado no apresentar a mensagem para as pessoas. Então, as pessoas devem ser alcançadas como elas estão, assim como o Senhor Jesus Cristo fazia. Ele encaminhava em direção às pessoas, falando a sua linguagem, sentindo a sua dor e a sua necessidade. E colocava-se no lugar de cada uma daquelas pessoas com quem ele entrava em contato. Aí, a grande pergunta é, não deveríamos fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus? Não é? Pessoas diferentes exigem técnicas e métodos diversificados, aperfeiçoando cada vez mais a nossa habilidade evangélica, é que nós vamos conseguir alcançar essas pessoas. Então, nós temos que estudar métodos, especialmente os métodos do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar as pessoas, né? Porque elas não sabem que no estado atual elas estão perdidas, mas nós sabemos disso. E é um dever e uma obrigação nossa, como adventistas do sétimo dia, levarmos a mensagem do advento a todas as pessoas. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Amanhã nós vamos estudar convencendo pessoas a receberem um estudo bíblico. Né? Interessante, nós vamos analisar isso aqui. Né? E vamos partir aí para a apresentação do estudo bíblico. Já falamos algumas coisas sobre isso, mas nós vamos continuar. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, que tenhamos um dia maravilhoso na sua companhia. Vamos orar? Nobríssimo e elevado Pai Celeste, é com grande alegria, Senhor, que nós nos aproximamos de Ti, nas primeiras horas desta manhã, agradecidos porque nos deste uma boa noite de descanso, e, Senhor, Tu nos despertaste para a honra e glória de Teu nome. Eu gostaria, meu Deus, de lembrar dos Teus filhos lá do Campus 2, do NASP, que estão sofrendo sob a Covid-19. Semana passada tivemos a perda de um jovem, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, ajude ao Teu povo, consagre o Teu povo, prepara-nos, ó Deus, se tivermos que dormir, seja pela Covid-19 ou por qualquer outro motivo, que nós estejamos preparados para despertar naquele grande dia, na primeira ressurreição, para viver contigo eternamente. Eu peço a Ti, Senhor, de uma maneira muito especial pela nossa irmã Ana, que foi operada ontem aqui em Itaipuaçu, que Tu a abençoes na sua recuperação, que Tu sejas também, meu Deus, com a Ana Maria, minha amiga e irmã, lá de São Paulo,
também lá de Engenheiro Coelho, e ela está, meu Deus, agora já saiu do CTI, mas ainda está no respirador, que tu, meu Deus, toques profundamente, toques nela, no seu corpo, no seu cérebro, no seu sangue, em tudo, meu Deus, faça com que ela se recupere dessa enfermidade. Pai querido, abençoe a todos os nossos irmãos que estão padecendo algum tipo de enfermidade, que estão sofrendo, alguns que estão precisando de cuidados hospitalares, que tu, meu Deus, alcance a todos e supra, Senhor, a necessidade de todos. Talvez alguns nem cheguem aos hospitais, porque tu, Senhor, podes curá-los mesmo em casa. Pai Celeste, derrama sobre nós o teu bom e santo Espírito e capacita-nos a viver uma vida conforme a tua vontade, sob a tua graça. Senhor, eu te peço no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. Irmãos, tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.